Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre segurança na internet ou não, dessa vez a nível de sistema, e a gente vai ver que nós estamos tão roubados nesse sentido do que o próprio usuário fazendo cagada na sua máquina, né? Porque, veja bem, vamos ver a nível de celular e de computador. São itens que hoje em dia se tornam necessidade e não é uma coisa imposta para você ter. Não é um programa que você tem que instalar, não é algo que você tenha que ter na sua vida de modo forçado. Você precisa daquilo porque você precisa, não porque você é forçado a ter. Nenhum governo, desenvolvedor ou Big Tech vai querer perder uma oportunidade dessas de, eu não vou dizer espionar, digamos um monitoramento não invasivo e também não percebido pelo usuário, dos hábitos que ele faz na sua máquina, quando está online e coisas do gênero. Então tudo isso serve para pegar dados do usuário, dados de navegação, de uso de programas e aquela coisa toda, e vai para um servidor. Tem sistemas aí que espiona não, que monitora mais do que outros, alguns bem descaradamente, outros dizem que não é bem assim, e coisa e tal, e a gente vai ver esse negócio um pouquinho mais aí. Só não posso entrar muito em detalhes, porque eu não quero ninguém de terno preto e óculos escuros já vão me seguindo aí nas noites da vida, né? Então, para que serviria esse tipo de, digamos, monitoramento, né? É pelo lado bom, né? Você recebe propaganda direcionada, né? Se você entra em site de internet ou vive mandando e-mails sobre viagens e tal, você não vai receber mensagem de, digamos, para comprar equipamento de acuidade visual. Então você vai receber eventualmente propaganda ou banner de viagens, de site de hotéis e coisas do gênero. Até aí inocentemente, né? Você também pode ser usado para criar, né, desenvolver e testar novos recursos de sistemas e programas, né? O programa, quando ele quebra, quando ele crasheia, né? Você tem a oportunidade de mandar esses dados de crash do programa para o desenvolvedor, para ele ver aí o que ele pode fazer para melhorar, botar mais recursos, deixar mais rápidos e coisas do gênero. A mesma coisa o sistema operacional. Aquelas telas azuis, pretas, cor de abóbora, verde, cor de manga e tal, isso aí tudo serve para o desenvolvedor tentar minimizar as falhas, porque cá entre nós, o usuário tenta botar tudo que é sistema em tudo que é máquina perereca que tem por aí. Então não tem sistema operacional que aguente. Por isso que a Apple ela tem aquela política de reduzir ao máximo o tipo de hardware compatível com o sistema dela, porque com o macOS, iPad e celular e tal, o sistema operacional e o hardware eles trabalham como um só. Então um é desenvolvido para o outro, para tentar minimizar o máximo possível e tirar o máximo, minimizar os problemas e maximizar o desempenho, mesmo tendo que reduzir essa compatibilidade de hardware e diminuir um pouco o alcance que o hardware e o sistema tem em relação, por exemplo, a máquinas Windows, que, bem ou mal, 70%, 80% do que tem por aí rodando nas máquinas dos usuários, das empresas e tal. O monitoramento também serve também para as empresas, né, as Big Techs e tal, ver qual é a popularidade de algumas aplicações e dos sistemas que estão recebendo esses dados, né? Porque você tem 2 milhões, você tem, por exemplo, repositórios de Linux. Se tem programas que estão sendo pouco requisitados, né, simplesmente esses pacotes eles são tirados são retirados do servidor, dos repositórios, para abrir espaço para outros pacotes que sejam mais úteis. Os programas também param de ser desenvolvidos ou não são mais compatíveis com um determinado tipo de versão do sistema e vai assim por diante. Você também, eventualmente,
acaba participando indiretamente, né, de testes involuntários de recursos de hardware e software. Por exemplo, você tem macOS, você tem, e no Linux também, você tem programas que, por exemplo, funcionam bem numa versão, digamos, Mojave ou no Debian 9. Muito bem ali, já no Catalina ou no Debian 10, aquele programa, aquela versão do programa que você usava anteriormente já não funciona mais. Você precisa de uma versão mais nova e nem sempre a versão mais nova é melhor do que a antiga ou está disponível para você poder usar na sua máquina. Aí você tem que procurar programas alternativos que cheguem perto da funcionalidade do anterior, ou você fica no sistema antigo mesmo para poder continuar usufruindo daquele programa que você tanto gosta de usar. E eu acho que a melhor utilidade mesmo desse tipo de monitoramento é para fazer a segurança contra crimes, né, de todos os tipos. Crimes cibernéticos, porque o ser humano ele tem a capacidade retardada de colocar na rede social toda a merda que ele faz, direto ou indiretamente. Então, quando não é por denúncia, é por mecanismos que existem nos serviços dados online que reconhece aquele tipo de vídeo ou de áudio ou de texto como prática criminosa as autoridades vão lá e dão um creu no cara. Então, continuem fazendo merda e postando aí que isso aí é muito bom para pessoa de bem que só quer usar as suas máquinas para o seu uso do dia a dia e tal. Agora, qual é a parte negativa desse tipo de monitoramento, né? Vamos lá. Contas online. É tudo muito legal a conta online porque ele permite, quando você vai usar algum serviço, por exemplo, como o YouTube, você pode acessar a sua conta de qualquer computador, sem ser aquele que você usa na sua casa, e nesse serviço você tem lá, numa máquina diferente, qual é o tipo os vídeos que você já assistiu, por exemplo, mas também esse tipo de serviço, ele sabe quando você entra, quando você sai, quanto tempo ficou, o que você acessou, e isso tudo aí também pode ser usado para filtrar o seu tipo de conteúdo, para depois você receber propaganda direcionada ou sabe lá mais o que. Muitos programas, para não dizer todos eles se comunicam com servidores, tanto para saber se tem alguma atualização ali, né, para deixar o programa mais rápido, quanto também para, eventualmente, mandar dados do usuário para o desenvolvedor. Vai saber qual é o programa que ele está usando, qual é a versão, o sistema operacional, quanto tempo ele fica. E, principalmente, esse tipo de recurso pode ser usado, por exemplo, para bloquear determinado programa que seja proibido em determinado país. Então, digamos que você esteja com o seu Windows usando o aplicativo do YouTube, vamos lá, do YouTube. Aí você vai para um país em que o YouTube é proibido, aquele aplicativo ele simplesmente não vai abrir porque naquele país ele não é permitido, porque o programa ele se comunica, detecta que está num IP diferente aí do que deveria, aí é necessário usar uma VPN na rede inteira e não só no programa para você poder acessar o conteúdo. E o programa não vai funcionar. Isso pode acontecer com Office, até com sistema operacional. Se o sistema operacional não é permitido no país, ele não vai funcionar por causa desse problema de comunicação com os servidores. Tanto no país que bloqueia essa comunicação, quanto no próprio servidor, que se ele for atingir, se ele receber a comunicação do programa e o servidor vê que aquele programa ou sistema não é permitido no país, ele simplesmente é bloqueado. E talvez a pior das coisas que podem acontecer a nível assim de servidores e tal é que a atividade do usuário ela pode ser monitorada, né, pelas fotos, vídeos, documentos e e-mails que ele eventualmente faz quando navega na internet. Quem é do YouTube aí, se for na plataforma, vai ver que certas palavras não são permitidas no YouTube ou no próprio vídeo ou no próprio na tela descritiva, né, naquela fotinho do vídeo. Então o pessoal, para tentar burlar isso, eles colocam caracteres especiais.
o cara vai escrever, digamos, PORRA, para não dizer o palavrão, né? Eles botam P, aí bota lá asterisco, ou tralha e RR arroba, porque os sistemas eles têm modos de escanear o que está sendo enviado ou assistido, e aí é que mora o perigo da situação. A gente vai vir aqui. Isso aqui é uma eleitora bem interessante que eu vou deixar também lá na descrição do vídeo, sobre o que, por exemplo, a Apple faz com os usuários. Algumas coisas podem ser verdade, outras mentiras. Outras podem ser mentiras, não estou dizendo que tudo aqui é de verdade, mas dentre algumas coisas que eu vi aqui, eu fiz os testes aqui na minha máquina e é exatamente como o cara está falando no caso. E a gente não vai ficar só no macOS não, a gente vai ver que o Linux tem a mesma situação e também o Windows, então nem se fala. Então, algum desses links aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, vale a pena dar uma lida, para a gente ver que a culpa também não é só do usuário, também é do próprio sistema, que por mais que o desenvolvedor tente deixar o sistema seguro, tem nego de fora que vem para ferrar com tudo. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. 6 vezes em que aplicativos espionaram os usuários. Aqui são aplicativos. A gente pode notar que quando tem esse tipo de situação, você tem dois tipos como é que eu vou dizer? De comportamento da empresa que pega com as calças na mão. Ou dizem que isso aí tudo é mentira, que não é desse jeito que está falando, que não sei o quê, que não faz esse tipo de situação, ou simplesmente não nega e diz que as diretivas de segurança estão sendo mudadas para que isso não aconteça. Então, você tem o que faz, mas não admite, e tem aquele que admite sem dizer que admitiu. Ele simplesmente diz que não faz isso, mas que está mudando as atitudes e coisa e tal. Então vamos ver aqui. Apps de e-mail leem as mensagens. Não são todos. Tem aqui o Edson, sei lá. O CleanFox e o Slice, né, acusado de fazer leitura de dados das caixas de entrada dos usuários, Tem que ler isso daqui, para depois não ficarem dizendo aí que eu estou falando fora de contexto. Facebook teria acesso a informações de app, besteira. Mas não é só isso aqui, não. Facebook é foda. Ouvir comandos de assistentes virtuais. Bug permite ativar câmera em segundo plano no iPhone. App de marketing no Instagram coletava dados de perfis. Facebook acessa a localização mesmo sem permissão. Estou falando. Então, isso aqui deixa eu ver aqui se tem a data. Tem mais ou menos um ano e pouquinho que foi publicado. Atenção que não é um site qualquer, é o Tech Tudo. Então não é aqueles sites obscuros que vivem de fofoca, não. Vamos ver o outro aqui. 6 vezes que o Facebook, olha que beleza, pagou multas milionárias. Mais uma vez, lê para depois não ficar dizendo que eu estou falando besteira. 550 milhões de uso de tecnologia, reconhecimento facial, compartilhamento de dados no Brasil, 40 milhões de acordo por inflar a audiência de vídeos, 5 bilhões para encerrar a investigação sobre prática de privacidade, eita, hein? 111 milhões no Facebook por não colaborar com investigações sobre desvio de verbas da saúde, coletar informações pessoais de usuários. Isso aqui, beleza, agora vamos ver lá no Linux. Não se tem muita notícia de que esse tipo de prática acontece. Não sei se é porque é pouco utilizado em relação aos outros sistemas, ou se não vale muito a pena já cagar a fama do Linux de um modo geral, que já que todo mundo torce o nariz quando fala nisso. Mas isso aqui também é uma matéria que vale a pena ser lida aí, e já aconteceu, isso aí pelo menos já aconteceu no Ubuntu, nessa matéria aqui, que também é uma matéria antiga, né, 2019, essa daqui não está dizendo, pelo menos, né? Vamos ver aqui. 3 anos atrás. Tem aqui, desculpa, está expondo seu usuário. Pode ser acessado por esse link aqui. Vai também dar uma olhada.
Você tem aqui, segundo o Wikileaks, a CIA está espionando usuários de Linux, usando esse tipo de situação aqui no iptables. Né? Aqui, isso aqui pode ser considerado um rootkit, mas tem que ser feito manualmente em Pearson. Não pode ser feito por script de internet nem coisa nenhuma. Isso aqui também vale, também dá uma olhadinha. Aqui é uma beleza, né? O malware se esconde no registro do Windows para espionar a digitação. Esse aqui que é foda. Hoje em dia os vírus eles estão bem malandros. Em vez deles chegarem e acabar com o sistema do usuário, agora eles simplesmente se camuflam para ficar fazendo espionagem e depois criptografar o disco do caboclo aí e pedir resgate da máquina e tal. Isso aqui também vale a pena dar uma lidinha. Microsoft confirma que bug foi usado por hackers chineses para espionar clientes do Outlook. A NSA consegue acessar máquinas com Windows. Alerta, pô, isso aqui não é novidade nenhuma, mas tem que ler, tem que dar uma lida nessa história aí. E voltando àquela história lá dos serviços online, como Instagram, e-mail e não sei, e coisa e tal, o macOS Monterey, por exemplo, ele está vindo com um recurso, desde que usando os programas do macOS, em que ele consegue ler textos de fotos que você tenha ou na máquina ou que você tenha baixado na internet. Então, se eles já conseguem fazer o OCR de imagens, você pode crer que os caras podem ler os seus e-mails, seus documentos, ouvir o áudio e identificar o vídeo, como o YouTube já faz para filtrar o tipo de conteúdo que eles colocam. Então, tudo isso daí é um tipo de monitoramento, para o bem ou para o mal, que as big techs, os governos e coisas e tal fazem aí em relação às máquinas do usuário. Que cá entre nós não está errado, porque quem não deve, não teme. O problema é quando a pessoa que não deve pode ter os seus dados vazados ou interpretados de forma errada, e depois as autoridades estão batendo na porta do cara, acusando o pessoal de uma coisa, as pessoas de uma coisa que eles não fizeram. Enfim, isso aí era um vídeo que eu já estava querendo fazer há bastante tempo, mas não estava conseguindo tempo e nem muito material para me basear. Então, o vídeo tá aí. Vale a pena ler os links. A gente tem que sempre ler, tem que ver os dois lados desses vídeos que a gente vê aí na internet. Então, a gente está seguro nas nossas máquinas, nas nossas casas, no nosso celular e tal? Não. Por causa dos recursos links que a gente recebe e clica sem saber de onde vem, e programas que a gente instala na máquina, não lê o que está instalando e acaba colocando besteirinha no computador. Então, muito depende também do usuário, mas uma boa parte da segurança depende do sistema operacional, e nem sempre o sistema operacional ele é tão assim, como é que eu vou dizer, transparente como ele deveria ser. Mesmo porque se ele fosse tão transparente assim, ia todo mundo criar ferramentas para evitar esse tipo de monitoramento, então iam ficar livres desse tipo de recurso, tanto quem está na lei, quanto quem está fazendo merda, e são esses caras que tem que ir em cana mesmo, porque está fazendo cagada com as suas máquinas em relação às outras pessoas e empresas. Então aquela história, né? Se você gostou do vídeo, você não assine o canal, não divulgue nas redes sociais, que eu estou cansado de botar vídeo no YouTube. Falou? Então, valeu aí.